Olá, bom dia a todos os alunos, bom dia a todos os professores que estão aí nos assistindo. Sou a professora Andresa, professora de Geografia, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar aí um pouco mais de Geografia, conhecendo o Sistema de Posicionamento Global, né? Mais chamado aí de GPS. Então vamos ver aí qual é o nosso número da aula, o conteúdo. Aí nós temos a aula de número 235 e o conteúdo, né? Nós temos Sistema de Posicionamento Global, o GPS. Então a gente vai entender aí um pouquinho mais de como é que funciona esse sistema, né? Como é que a gente consegue obter aí a localização? Vocês já se perguntaram como é que o GPS aí do aparelho do telefone de vocês, do seu smartphone, como é que ele vai receber, como é que ele vai captar aí todas essas informações, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, como é que se dá essa localização, né? Então aqui a gente tem, olha, vários equipamentos eletrônicos e a partir, gente, desses equipamentos a gente vai conseguir aí obter a localização. Lembra quando a gente estuda sobre coordenadas geográficas? Esses equipamentos é que vai fornecer aí a partir de vários cálculos as nossas coordenadas geográficas. Exatamente a posição onde nós nos encontramos no planeta Terra. Por exemplo, onde aqui eu estou hoje no centro de mídias, eu tenho uma coordenada geográfica, que ela é formada por latitude e longitude. Aí onde você está também tem essa coordenada, né? Onde você vai obter aí tanto a latitude quanto a longitude, sabendo se você está no hemisfério norte, no hemisfério sul, ou do lado leste ou do lado oeste. Então vamos iniciar aí falando um pouco sobre o histórico do GPS. Então aí a gente tem algumas informações sobre a bússola, né? Primeiramente, até a bússola ser inventada, o Sol e algumas estrelas, elas eram aí as principais referências de localização. E aí nós temos aí desde a década de 60, né? Então hoje a gente já tem esses equipamentos mais modernos, mas antes, né? Como é que era aí para as pessoas se localizarem, né? Então, a partir da bússola, antes da bússola ser inventada, né, pelos chineses, a gente tem algumas referências, né, que são as estrelas, aí o Sol, a posição da Lua. Então, os nossos antepassados, eles se guiavam aí a partir disso, né? Eles conseguiam ali colocar os seus pontos de referência. Até hoje nós conseguimos fazer isso, né? Mas com a utilização do GPS, a gente tem aí dados mais precisos. Então a gente vai ver aqui um pouquinho mais o Sol e algumas estrelas, né, que eram as principais referências aqui de localização. Mas lembrando que hoje você também consegue obter, a partir dessas referências, nessa localização, como a gente pode observar aí na imagem, né? Então a gente tem, a partir da década de 60, né, a criação aqui, olha, do GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global, tá bom? Então a gente vai localizar esses pontos aqui no planeta, né? A sua localização, a minha, ou então aí de repente acompanhar alguém aí numa viagem, né, a partir do GPS. Hoje a gente tem um WhatsApp que você coloca ali a localização em tempo real, vocês já viram? Depois vocês dêem uma olhadinha aí no celular de vocês, aí coloca lá, localização em tempo real, ou então mandar a sua localização para outra pessoa. Então, é a partir desses equipamentos que a gente consegue aí obter essa localização, né? E aí, a partir disso, até mesmo por questão de segurança, né? De repente, você quer acompanhar ali alguém por algumas horas até ela chegar ali no ponto, no seu destino. E aí, a gente tem o sensoriamento remoto, né, para a gente entender mais sobre o GPS. Então, o sensoriamento remoto, ele nada mais é que um conjunto de técnicas, né, onde a gente tem aí a captação e o registro de imagens à distância, né? Então, aqui, olha, na imagem aqui ao lado para vocês, a gente tem o sensoriamento remoto também, junto com o GPS, onde a partir dessas imagens a gente pode ver aí as florestas, onde a gente pode observar o desmatamento, né, as áreas de cultivo. Através dessas imagens de satélite eu posso observar isso, as nuvens, fumaças,
Aí no caso das nuvens, olha, a gente pode obter aí a informação da previsão do tempo, né? Onde é que está aí mais nublado? Se tem muitas nuvens, então significa que a gente pode ter aí chuvas ali naquela área. Detectar aí as fumaças, né? Para onde eu observar onde tem as queimadas, onde está ocorrendo o maior desmatamento. Então, a partir também desses equipamentos eletrônicos, eu consigo obter também essas informações. Posso pegar aí, por exemplo, imagens de satélites, né, que estão aí na órbita do nosso planeta e observar como é que estava aquela área há 10, 20 anos atrás, né, e como é que está hoje, observando aí os focos de desmatamento. Aí vamos ao histórico, né? No sensoriamento remoto. Aí a gente tem um históricozinho a partir do século XIX, né? Onde nós tínhamos aí as fotos, que elas eram tiradas aí em balões, né? Então fazia esse sobrevoo e aí a gente obtia essas imagens, né? Aqui ao lado a gente tem, olha, uma vista aérea de Boston da década do ano de 1860, né? Onde a gente tinha aqui essas imagens para fazer já essas comparações. Na Primeira Guerra Mundial, a gente tem mais um avanço, né, da utilização de aviões para fazer a captação dessas imagens e também ali por questões de segurança no período aí desse conflito mundial. Aí temos, em 1957, né, mais um avanço, observando aí a União Soviética, né, onde eles lançaram aí o satélite para a órbita, né, o Sputnik, como a gente pode observar nas imagens aqui ao lado. E aí, já em 1972, olha, a gente tem também nesse histórico, né, nesse momento de transição, nesse momento de modernização aí dos satélites, a gente já tem os Estados Unidos, né, colocando aí, lançando o Landsat. Então, a gente tem esses dois marcos durante o período do sensoriamento remoto, nesse período aí de modificações, né, de inovações tecnológicas. Aí temos o sensoriamento remoto, alguns satélites artificiais para vocês observarem aqui embaixo, do Sputnik, que a gente viu aí, da União Soviética, o ERS, aí também aqui da Europa, na França também, né, o SPOT, são alguns dos satélites artificiais. E aí nós temos o funcionamento do GPS, né? Então, como é que o GPS ele vai aí funcionar, né? Então, a gente tem um sistema de navegação no GPS, né? Através aí dos satélites que a gente já viu anteriormente nas imagens. Então, eles vão fornecer aí a um aparelho receptor móvel, tá bom? Então, a gente tem aqui a posição exata, que eu falei lá no início, que são latitude e longitude. E nós temos aqui essa 24 satélites, né, artificiais que foram colocados aí na órbita da Terra e a partir disso a gente vai obter essas informações a partir desses receptores, né, que vão colocar aí, vão mandar as informações para os satélites que estão aí na órbita e depois a gente vai receber aqui novamente essa informação. Então, a gente tem mais ou menos aí um círculo, tá bom? Então, nesse círculo que a gente pode observar aqui na imagem, a gente tem os satélites que estão situados aí na órbita do nosso planeta, né? E a partir disso, olha, os carros, os transportes recebendo essas informações, né? Então, ele primeiro envia a informação e depois a gente recebe aí mais uma vez. Aqui a gente tem o celular também, olha, são alguns desses equipamentos que a gente vai aí receber essas informações. E a partir desse eletrônico que você pode usar aí nas suas mãos, né, no caso do seu celular, também tem um eletrônico de GPS, né, que ele recebe essa informação. Mas a maioria dos celulares hoje já obtém também aí esses dados. E aí o funcionamento, né? Como é que vai funcionar aí o GPS? Então, ele é capaz de indicar aí, a localização, né, dos pontos de referência com grande precisão, né? Então, você consegue encontrar isso. Se de repente você viajou, você está ali perdido, pede a localização ali da pessoa e aí você vai chegar até lá, fornecendo aqui a latitude e a longitude, né, que são as coordenadas geográficas. A partir dele também a gente consegue observar aí a altitude, né, com relação
aí ao nível do mar. E aí nós temos um receptor que ele vai se encontrar aí no campo de no mínimo os 4 satélites. Por isso, olha, que a gente encontra aqui esses dados com precisão, tá bom? Você encaminha aí a localização e aí a gente consegue obter. Aí nós temos a composição, né, do GPS. A gente tem aí o espacial, né, ele é composto por 3 segmentos. Então a gente tem aqui o primeiro, o espacial, que são a constelação de satélites, né, que vão estar ali na órbita, tá bom? Então aqui a gente tem o espacial. Aí nós vamos ter o controle terrestre, a estação de monitoramento. Então aqui é o segundo segmento, onde a gente tem esse sistema de monitoramento e as antenas. E os usuários, né? Aí que são os aparelhos receptores, que a gente pode observar aqui, olha. A gente tem aqui os carros, os caminhões, o computador, o dispositivo móvel, né, do celular. Então, a partir disso, a gente vai ter esses receptores móveis, né, que vão receber aí essa localização. E aí, a gente vai observar na próxima imagem todos esses receptores aí que eu vou mostrar para vocês, olha. Então, a gente tem aí o receptor, a constelação, né, como a gente observou lá no início, o espacial, o controle terrestre, né, onde a gente vai obter essas informações. E aqui eu também tenho o meu celular, olha. E aí, além dos carros, a gente observa aí que ele vai receber essas informações e a gente tem aí essa precisão desses dados, né? E onde que o GPS ele vai ser utilizado? Aí a gente tem o uso militar, que são os conflitos armados, né? Lembra que a gente viu lá no início, na Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente observou ali. Aí tem os automóveis, né? A orientação do motorista. Você viajou aí para outro estado, aí você vai obter aí no seu celular ou no GPS instalado no próprio carro, né? A gente tem carros mais modernos que já utilizam aí essa orientação, já tem um GPS instalado nele, ele vem ali uma tela como se fosse um tabletzinho e aí a gente obtém essas informações. O uso governamental também, onde ele pode fazer ali um planejamento, né? Sobre a reforma agrária, ele pode controlar aí as queimadas, a delimitação das fronteiras também, né, de cada estado, ali a gente tem uma fronteira, e também o rastreamento de veículos e outros dispositivos, né, que pode ser aí do celular. Aí temos outros sistemas de posicionamento por satélite, né, que a gente viu lá no início. Aí nós temos o GPS, Navistar dos Estados Unidos, são alguns deles. Aí nós temos o GLONASS na Rússia, o COMPASS na China também, que são um dos principais, o Galileu lá na União Europeia, né, utilizados aí pelos países que fazem parte, da União Europeia, né? A gente tem ali o país da Europa, continente europeu, né, e vários países europeus eles utilizam aí também esse sistema de posicionamento por satélite. Agora nós vamos assistir um vídeo aí rapidamente sobre o professor Jefferson, né, ensinando aí um pouquinho mais como utilizar o GPS. Então vamos assistir. Então é o seguinte, vou embora agora, né, dentro do meu carro e vamos usar o GPS para valer, a gente poder conhecer direitinho como é que funciona, para a gente poder chegar em algum ponto aqui da cidade usando o GPS. Vamos lá, vamos embora, eu vou lá com vocês. Basicamente isso que a gente vai fazer, seguir a linhazinha aqui para poder chegar no melhor caminho. Vamos lá. Então vamos lá, nós estamos saindo aqui da sede da SEDUC. Estão vindo? Esse sistema também vai te dizendo, né, o caminho que você tem que ir sem precisar olhar para a tela do celular.
Então é isso, gente. Chegamos aqui no Paço Municipal de Manaus, um lugar conhecido aqui do centro da cidade, com aquele sistema, usando o GPS para podermos nos localizar de onde estamos saindo para onde estamos indo. Então esse sistema ele nos ajuda, né, a trazer essas informações para a gente poder circular pela cidade. Tudo isso baseado no sistema que está lá, ó, no satélite, lá em cima, que nos ajuda com uma série de cálculos, com uma série, né, de situações nesses sistemas aqui nos aparelhos, principalmente, que utilizam GPS, onde a gente consegue se localizar. Certo, pessoal? Então eu vou ficar por aqui, vou encerrar a aula de hoje com a nossa DLI. Vou chamar a DLI daqui mesmo, vamos lá. Muito bem, então o professor Jefferson mostrou aí para vocês, né, um pouco do sistema de posicionamento global a partir de um aparelho aí, no caso do celular dele, né? Lembrando, gente, que esse vídeo ele foi gravado antes da pandemia, tá bom? Por isso que o professor Jefferson ele está aí sem máscara, como a gente pode observar, né, ele saindo aqui da SEDUC. Então, só para deixar claro que foi gravado antes da pandemia, tá bom? Então, ele mostrou aí todo o trajeto, né, que ele percorreu ali até o Paço Municipal, lá no centro, apenas aí com o celular dele, né? E a partir disso ele consegue até verificar o caminho mais curto, onde não tem um trânsito ali, um engarrafamento, para ele chegar até lá. Então, vamos ver agora qual é a nossa atividade aí da nossa dinâmica local interativa. Muito bem, aí na questão de número 1, como eram as referências de localização antes aí da criação do GPS, né, você vai citar. Na questão de número 2, você vai marcar aí como é que o sensoramento ele pode ser definido. E na questão de número 3, o sistema GPS ele é composto aí por 3 segmentos, né, e você vai dizer quais são esses segmentos aí no chat pra gente. Vou deixar um tempinho e daqui a pouco eu retorno aí com a interatividade.
Muito bem, estou de volta agora para a nossa interatividade, né, para a gente fazer aí os comentários aí dessas 3 questões que eu coloquei para vocês sobre o sistema de posicionamento global e também sobre o sensoriamento remoto. Então vamos aí para a questão número 1 para a gente rever. Aí nós temos, olha, como eram as referências de localização antes da criação do sistema de posicionamento global, né? Como será que as pessoas antigamente elas se localizavam? Vocês já pararam aí para se perguntar? Então, a partir disso, gente, da criação do GPS, a gente tem ali um posicionamento mais exato, né? A partir das coordenadas geográficas aí, como nós vimos na aula, né? A partir da latitude e também da longitude, né? Lembram ali dos paralelos da Terra, dos meridianos? Então, a partir aí dessas linhas imaginárias, a gente tem aí tanto latitude quanto longitude, somando as coordenadas geográficas, mas o GPS ele consegue obter com mais precisão a partir tanto da latitude quanto da longitude, te dá ali um posicionamento exato, né, de onde você está. E antigamente, né, como é que isso era feito? Então, antigamente, os homens, né, as mulheres, eles se guiavam a partir do posicionamento do Sol, onde a gente obtém aí os 4 pontos cardeais, né? Você observa onde é que o Sol está nascendo e aí você consegue observar onde a gente tem o ponto cardeal norte, o sul, o leste e o oeste. Lembrando que o Sol, gente, ele sempre nasce do lado leste, tá bom? E vai se pôr a oeste. E aí a gente tem o Sol, as estrelas, né, que eram as principais referências para localização, além, é claro, de outros pontos de referência, né? Hoje, se você não tem um GPS, se você ali não tem um celular, você coloca ali a sua localização para alguém, né? Aí você coloca, eu estou perto do centro de mídias, eu estou próximo aqui a um supermercado, da padaria, da drogaria. Então, esses que são os pontos de referência que você também pode utilizar hoje, tá? E aí, segunda questão, né? O sensoriamento remoto, ele pode ser definido aí como? Na letra A, a gente tem um sistema de localização baseado em equipamentos como a bússola. Aí a gente tem o GPS, né? Que ele tem esse sistema de localização. Na letra B, o resultado do lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética. Aí a gente tem, olha, na letra B, aquele históricozinho que a gente viu lá no início de criação do GPS. E a alternativa, só resta mais uma alternativa, né? O conjunto de técnicas, olha, de captação e registro de imagens à distância, né? Nós vimos no sensoriamento remoto. Então, alternativa C, onde a gente vai obter essas imagens. E aí, a partir disso, como a gente viu ali, o uso governamental, né, a gente vai conseguir identificar as áreas de desmatamento, ali as áreas de queimada, né, de fumaça. Podemos ali fazer uma previsão do tempo, onde é que está mais nublado, se vai chover ou se não vai chover ali em uma determinada área. E aí nós temos questão de número 3. O sistema GPS ele é composto aí por 3 principais segmentos, né? Nós vimos aí que esses segmentos ele é composto pelo espacial, né? A constelação aí dos satélites na órbita do nosso planeta. E aí nós temos o controle terrestre, onde as estações de monitoramento eles vão fazer ali a partir das antenas de recepção, né? Vão captar essas informações e os usuários, né? Que somos nós. Onde é que vai ser utilizado, né? Se vai ser captado ali pelo seu celular, pelo aparelho que está ali no seu carro, nos navios, nas grandes navegações, né? Os aviões também que vão aí utilizar esses equipamentos, tá bom? Então, a partir desses 3 segmentos aí que a gente vai ter o completo funcionamento aí de um GPS, tá? Então, a partir disso, a gente vai conseguir obter essa localização, ou como a gente viu no vídeo durante a aula também, a gente consegue se locomover de um local para o outro a partir aí desses 3 segmentos. Então, ali obtendo as informações, caminhando as informações ali para o satélite, recebendo novamente essas informações ali através dos usuários, né? Eu vou receber essa
informação, né, ali de um determinado satélite. Então eu consigo obter ali a minha localização ou a localização de uma outra pessoa, tá bom? Então essa foi aí a nossa aula de geografia, né, um pouco sobre o funcionamento do GPS e também sobre o sensoriamento remoto. Então fico por aqui, até uma próxima aula de geografia. Agora vocês irão ficar com a professora Isabel aí sobre a aula de história. Então até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.